Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero falar sobre escopo e visibilidade de variáveis em programação. Então vamos lá. Além dos conceitos de variáveis já apresentados, que são região de memória usada para armazenar certo valor por determinado espaço de tempo e que uma variável é de ação quando usada nas operações de entrada, processamento matemático e saída, e de controle quando usada na definição de decisões para processamento lógico e execução de laços, uma variável pode ser global. Ela é global quando é declarada no início de um programa, antes da definição de subrrotinas, e pode também ser local, quando é declarada dentro de uma subrrotina ou após uma subrrotina. Observe esses diagramas de bloco que indicam a troca de valores entre as variáveis A e B. Neste programa, o valor que for fornecido na entrada de A será transferido para a variável B, e o valor fornecido para a variável B será transferido para a variável A. Note nos diagramas de bloco que as variáveis A e B se encontram definidas tanto dentro do diagrama principal, sinalizado com o rótulo início e fim, bem como dentro do diagrama da subrrotina chamado troca, identificado pelos rótulos troca e retorna. Note que as variáveis A e B, dentro da subrrotina e fora da subrrotina, são as mesmas variáveis. Já dentro da subrrotina troca, existe a definição de uma variável x. Essa variável x só existe dentro da subrrotina, não sendo utilizada no programa principal. Assim sendo, a variável x é uma variável local, em contraponto às variáveis A e B, que são variáveis globais. Observe então o programa escrito em português estruturado. Observe que o que está definido na cor amarela são as variáveis globais e na cor verde a variável local. É muito importante tomar o cuidado na definição de variáveis globais e locais. Por exemplo, o programa da esquerda está codificado de forma correta, pois as variáveis A e B são declaradas antes do procedimento troca, que faz uso dessas variáveis, bem como o programa principal. Já o código de programa da esquerda tem uma definição incorreta. Veja que as variáveis A e B, na cor amarela, estão sendo declaradas depois do procedimento. Desta forma, A e B estão sendo declaradas como globais, e não como globais, como no exemplo à esquerda. As variáveis A e B da rotina principal são então variáveis globais para as rotinas rotina 1 e rotina 2, bem como para as subrrotinas dessas rotinas. A variável M da rotina 2 é global para a rotina 2.1, mas é local para a rotina 1 e programa principal. A variável Y da rotina 1.2 é local para todo o programa. A situação exposta ao lado, se não fosse operacionalizada com o uso de subrrotinas, faria com que fosse necessário reservar 8 espaços na memória do computador. Ao se fazer a reserva de espaços em memória, sem o uso de subrrotinas, faz-se uso automático de variáveis com escopo global. Uma variável global fica reservada durante todo o tempo de execução do programa, mesmo que não seja utilizado em certo momento. O uso de variáveis locais possibilita a maior economia de espaço na memória. A situação aqui exposta necessita operacionalmente apenas de no máximo 5 espaços de memória para operacionalizar as 8 variáveis existentes. Quando se utilizam variáveis globais, não se pode usar nomes repetidos de identificação, o que torna-se possível quando se faz uso de variáveis locais. Basta ver que temos duas variáveis A, uma na rotina principal e outra na rotina 1. No entanto, o fato de poder fazer uso de nomes de identificação repetidos não significa em absoluto tratarem-se da mesma variável. A rotina principal possui uma variável identificada como A em cor azul e a rotina 1 também possui uma variável A identificada como A na cor verde. Apesar de ambas as variáveis possuírem o mesmo nome, não são a mesma variável, por estarem definidas em locais diferentes de memória. Se um programa com esquema de escopo de variáveis ao lado fosse executado, ocorreria a definição de 5 espaços de memória como a seguir. Ao ser executada a rotina principal, ocorrerá a criação das variáveis A e B, e poderão ser chamadas a rotina 1 ou a rotina 2. Se chamada a rotina 1, ocorrerá a criação das variáveis A e X, juntamente com as variáveis A e B, da rotina principal, e poderão ser chamadas a rotina 1.1 ou a rotina 1.2.
Se a chamada à rotina 1.1 ocorrer, será feita a criação da variável w juntamente com as variáveis a e x da rotina 1, que estão ao lado das rotinas a e b. Ao ser encerrado a rotina 1, ocorrerá a destruição da variável w da memória. Se chamada a rotina 1.2, ocorrerá a criação da variável y, onde se encontrava a variável w, juntamente com as variáveis a e x da rotina 1 e das variáveis a e b da rotina principal. Ao se finalizar a rotina 1.2, ocorrerá a destruição da variável y. Ao ser finalizada a execução da rotina 1, as variáveis a e x serão removidas da memória. Neste ponto, poderá ser chamada a rotina 2 e ocorrerá a criação da variável m juntamente com as variáveis a e b da rotina principal e poderá ser chamada a rotina 2.1. Ao ser chamada a rotina 2.1, ocorrerá a criação da variável x juntamente com a variável m da rotina 2 ao lado das variáveis a e b da rotina principal. Ao se finalizar a rotina 2.1, ocorrerá a destruição da variável x. Ao ser finalizada a execução da rotina 2, ocorrerá a destruição da variável m, e ao final do programa, ao ser finalizado o programa principal, ocorrerá a destruição das variáveis a e b. Note que as 8 variáveis foram trabalhadas apenas em 5 espaços de memória. Considere neste momento a variável a com o valor 7, a variável b com o valor 3, sendo esse a e b as variáveis globais na cor azul. Defina para a variável a o valor 2 e para a variável x o valor 0, considerando esta variável a e este x na cor verde. A variável m da rotina 2 com o valor 8. Agora imagine fazer o processamento de um cálculo na rotina 1.1 como w atribuído a a mais b. Qual será o resultado de w? Será a soma de 2 mais 3 ou será a soma de 7 mais 3? Preste atenção. W será a soma de 2 mais 3. O 2 está mais à frente para a variável a do que o 7, que se encontra definido em uma outra área de memória. Desta forma, a operação W atribuído a 2 mais 3 resultará em 5. Agora atente para o fato de x da rotina 2.1 estar atribuído a a mais b. Qual será então o resultado desta soma? Será 2 mais 3 ou será 7 mais 3? Note que neste caso, x será atribuído pelo valor de 7 mais 3, resultando 10, pois a variável x se encontra dentro da rotina 2.1, não tendo nenhuma relação com as variáveis a e x da rotina 1. Note que x da rotina 2.1, que pertence à rotina 2, não tem nenhuma relação com as variáveis a e x da rotina 1. Devido a isto, o valor desta operação com as variáveis a e b assumem os valores globais dessas variáveis. É muito importante estar atento a este detalhe. Se você não tiver certeza das variáveis que está usando, é melhor não repetir nomes de variáveis entre subrotinas. O desenvolvimento deste vídeo utilizou recursos do site fppt.com a partir do modelo Matrix. Obrigado por sua atenção e prestígio. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha. Até mais, um grande abraço.